Olá e bem-vindo ao canal Como é Feito. Hoje, vamos falar sobre um dos produtos mais antigos e populares da humanidade, o vinho. Você sabia como vinho é feito? Se não, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos guiá-lo por todo o processo de produção do vinho, desde a colheita das uvas até o engarrafamento final. Então, prepare-se para mergulhar no mundo fascinante da vinificação e descobrir tudo o que você precisa saber sobre como o vinho é feito. O processo começa com a colheita das uvas. A colheita é uma das etapas mais importantes na produção do vinho, pois a qualidade das uvas influencia diretamente a qualidade do vinho final. A época da colheita varia de acordo com o tipo de uva, a região e as condições climáticas. Em algumas regiões, as uvas são colhidas à mão por trabalhadores contratados ou por voluntários. Esse método é mais comum em regiões onde as vinhas são cultivadas em encostas íngremes ou em terrenos acidentados, o que torna o uso de máquinas inviável. Em outras regiões, as uvas são colhidas por máquinas especiais chamadas colheitadeiras. Essas máquinas agitam as vinhas para soltar as uvas, que são recolhidas em uma esteira transportadora. As uvas são então transferidas para grandes caixas ou cestos e levadas para a vinícola. Independentemente do método de colheita, é importante que as uvas sejam colhidas quando estiverem maduras e saudáveis. Uvas que são colhidas muito cedo podem não estar maduras o suficiente e podem não produzir um vinho de qualidade. Por outro lado, uvas que são colhidas muito tarde podem estar supermaduras ou até mesmo estragadas, o que também pode afetar a qualidade do vinho. Após a colheita, as uvas são levadas para a vinícola, onde começam a ser processadas imediatamente. O tempo entre a colheita e o processamento também é importante, pois uvas que são deixadas por muito tempo antes de serem processadas podem começar a se deteriorar. O próximo passo é esmagar as frutas. O esmagamento das uvas é o processo pelo qual o suco é extraído das uvas. Existem vários métodos para esmagar as uvas, incluindo esmagamento manual, uso de máquinas de esmagamento e pés de uva. No método de esmagamento manual, as uvas são colocadas em uma grande caixa ou barril e pisadas com os pés. Este é um método tradicional e ainda é usado em algumas regiões de produção de vinho de alta qualidade. O pisoteio das uvas é suave e lento, para evitar a quebra das sementes, o que pode afetar negativamente o sabor do vinho. Já em métodos mais modernos, as uvas são colocadas em uma máquina de esmagamento, que as separa das hastes e as esmaga. Esse processo é rápido e eficiente, e o suco é coletado em uma cuba ou tanque. Outro método, para esmagar as uvas, independentemente do método escolhido, é importante que as uvas sejam esmagadas suavemente, para evitar que as sementes sejam quebradas. As sementes podem liberar compostos, que afetam o sabor do vinho, tornando-o amargo ou adstringente. Após o esmagamento, o suco é transferido para tanques de fermentação, onde o processo de transformação do suco em vinho começa, iniciando assim a etapa de fermentação. A fermentação é o processo em que as leveduras naturais ou adicionadas convertem o açúcar presente no suco das uvas em álcool e dióxido de carbono. É uma etapa crítica no processo de produção do vinho, pois é responsável por dar sabor, aroma e textura ao vinho. Após o esmagamento das uvas, o suco é transferido para tanques de fermentação, onde é adicionado o agente de fermentação, geralmente leveduras selecionadas. As leveduras começam a se alimentar do açúcar presente no suco, liberando álcool e dióxido de carbono como subprodutos. Durante a fermentação, o açúcar é transformado em álcool, e a temperatura e a densidade do mosto são monitoradas regularmente. A temperatura ideal para a fermentação pode variar de acordo com o tipo de vinho a ser produzido. Para vinhos brancos e rosés, a fermentação ocorre em temperaturas mais baixas, entre 12 graus Celsius e 18 graus Celsius, para preservar os aromas florais e frutados. Já para os vinhos tintos, a fermentação ocorre em temperaturas mais elevadas, entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, para extrair os taninos e cor das cascas das uvas. A fermentação pode durar de alguns dias a algumas semanas, dependendo do tipo de vinho. Após a fermentação, o vinho é transferido para outro tanque, para amadurecer, e é separado das cascas e sementes. Em alguns casos, o vinho pode passar por uma segunda fermentação, conhecida como fermentação malolática, que converte o ácido málico em ácido lático, tornando o vinho mais suave. É importante lembrar que o processo de fermentação pode ser influenciado por vários fatores, incluindo o tipo de uva, o tipo de levedura utilizada, a temperatura e a densidade do mosto. Por isso, é essencial que o vinicultor esteja atento a todos esses fatores, para obter o vinho desejado. O próximo passo é a clarificação, que ajuda a remover partículas sólidas. A clarificação é o processo pelo qual as partículas sólidas restantes, como a casca da uva e as células de levedura mortas, são removidas do vinho para torná-lo mais limpo e transparente. Essas partículas podem causar turbidez e afetar a aparência e o sabor do vinho. Existem vários métodos de clarificação que podem ser usados, incluindo a decantação, filtração e uso de produtos clarificantes. A decantação é um processo em que o vinho é transferido para outro recipiente, deixando as partículas sólidas para trás. É um método simples, mas requer paciência, pois pode levar alguns dias para as partículas se depositarem no fundo do recipiente. A filtração é outro método comum de clarificação, em que o vinho é passado por um filtro para remover as partículas sólidas. Existem diferentes tipos de filtros, incluindo filtros de papel, filtro de placas, filtro de areia e filtro de cartucho. O uso de produtos clarificantes é outra opção para remover partículas sólidas do vinho.
Esses produtos são adicionados ao vinho e ajudam a aglomerar as partículas, facilitando sua remoção. Existem vários tipos de produtos clarificantes, incluindo gelatina, clara de ovo, bentonita e carvão ativado. Após a clarificação, o vinho é transferido para barris ou garrafas para amadurecer e desenvolver sabor e aroma. O tempo de maturação pode variar de alguns meses a vários anos, dependendo do tipo de vinho e do estilo desejado. Em resumo, a clarificação é uma etapa importante na produção do vinho, para garantir que ele fique limpo e transparente, removendo as partículas sólidas restantes. Existem vários métodos de clarificação que podem ser usados, incluindo a decantação, filtração e uso de produtos clarificantes. A próxima etapa é o envelhecimento. O envelhecimento é uma etapa importante na produção de vinhos finos e de alta qualidade, especialmente para os vinhos tintos. É nessa fase que o vinho desenvolve sua complexidade e harmonia, adquirindo sabores e aromas únicos, que só podem ser alcançados com o tempo. Após o envelhecimento, o vinho é engarrafado, para ser comercializado e consumido. Antes de ser engarrafado, o vinho passa por um processo de clarificação e filtragem, para remover as partículas sólidas e garantir a clareza do vinho. O engarrafamento também é uma etapa crítica na produção do vinho, pois pode afetar sua qualidade e longevidade. As garrafas de vinho devem ser de alta qualidade, limpas e estéreis, para garantir que o vinho seja armazenado adequadamente e não seja afetado por bactérias e outras impurezas. Após o engarrafamento, o vinho pode continuar a evoluir na garrafa, especialmente se for um vinho tinto envelhecido em carvalho. Por isso, muitos vinhos são vendidos com uma recomendação de envelhecimento adicional em garrafa, permitindo que os consumidores possam escolher entre beber o vinho jovem e fresco ou esperar para apreciá-lo em sua plena maturidade. Em resumo, o envelhecimento e o engarrafamento são etapas importantes na produção do vinho. O envelhecimento permite que o vinho desenvolva sua complexidade e harmonia, enquanto o engarrafamento garante que o vinho seja armazenado adequadamente e possa ser comercializado e consumido. Ambas as etapas requerem cuidado e atenção para garantir a qualidade do vinho. Durante o envelhecimento, o vinho é armazenado em barris de carvalho ou em garrafas por um período determinado, que pode variar de alguns meses a vários anos, dependendo do tipo de vinho e do estilo desejado. Durante esse tempo, o vinho interage com o oxigênio presente no barril ou na garrafa, o que pode amaciar os taninos e adicionar nuances aromáticas e de sabor. O tempo de envelhecimento varia de acordo com o tipo de vinho. Por exemplo, os vinhos brancos e rosés geralmente são consumidos jovens e frescos, e normalmente não são envelhecidos em barris de carvalho. Já os vinhos tintos, especialmente os tintos encorpados e complexos, podem ser envelhecidos por anos em barris de carvalho antes de serem engarrafados. Antes de finalizarmos este vídeo, queremos compartilhar mais algumas curiosidades sobre o vinho. Sabia que a produção de vinho existe há milhares de anos e é uma das atividades agrícolas mais antigas da humanidade? E que existem mais de 10.000 variedades de uvas utilizadas para produzir vinhos em todo o mundo? Realmente, o mundo do vinho é fascinante e sempre há algo novo a aprender. E por isso, se você ficou curioso e quer continuar a explorar o universo do vinho, não deixe de conferir os outros vídeos do nosso canal. Temos muitos conteúdos interessantes sobre como as coisas são feitas, como esses 2 outros vídeos, explicando o processo de como é feita a manteiga e a maionese. Se você tem alguma outra sugestão de vídeo, coloque ela aí nos comentários. Por fim, agradecemos mais uma vez pela sua companhia e esperamos ter contribuído para o seu conhecimento sobre o vinho. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima!